da nossa entrevista. Verbaliza a crítica, por favor. Você falou que não precisaria nem do Lula, nem do Bolsonaro. Nenhuma dessas você é advogado, eu não fiz nenhuma dessas declarações. Tá na mídia. Não. Tá na mídia é o seguinte, você está culpando alguém. Verbaliza a declaração que eu vou responder. Vai lá, verbaliza. Exatamente. Ipsis literis, por favor. Exatamente essa. Qual foi? Você não precisava nem do Lula, nem do Bolsonaro, que políticos eram iguais e que você seria... E o que nós precisamos? Sozinho não, com o povo. Preciso de Deus e do Mas povo. vamos lá, deixa eu terminar. Então, peraí só um pouquinho. Peraí, só para não embolar com as pessoas. Aí eu volto no storytelling. É o seguinte, primeira coisa, essa fala que você está trazendo foi quando eu fui candidato a presidente da República e resolvi isso com o Bolsonaro. Recentemente. Não, você... Quando o Bolsonaro declarou apoio ao... Não. Você está confundindo e acompanhando o tweet de 2022. Não, isso aí eu não falei. Eu acompanho o Twitter, eu vi nas suas redes, inclusive. Não, você não viu porque eu não escrevi isso. É por isso que eu pedi para você verbalizar para saber de onde você tirou. É o seguinte, eu resolvi isso com o Bolsonaro, apoiei ele, fui financiador da campanha dele, ajudei ele, tá tudo resolvido entre eu e ele. Você viu, foi tweet, é tipo fofoca na internet, eu te entendo. Mas vamos lá. Então prova, pega aí e mostra. É só você mostrar. Não tô criando animosidade, só você tá pondo... Posso fazer minha pergunta? Deixa eu terminar de responder. Você acabou de verbalizar que eu falei isso agora. Você tá intempestivo, doutor. Pra quem tá assistindo, intempestividade, no mundo jurídico, eu também sou jurista, posso ajudar você que tá assistindo, é quando alguém fala uma coisa que tá fora do tempo. Isso aconteceu em 2022. Resolvi isso com o Bolsonaro e não disse nada disso. Sobre ganhar uma eleição, quem ganha sempre é o povo e não é o candidato. Então vamos lá, vamos terminar a primeira resposta, a gente volta no storytelling, você complementa a pergunta. O que nós precisamos entender é muito simples. Quem ganha é o povo. 63% das pessoas declaram aqui na cidade de São Paulo que não vão seguir orientação de padrinho político. Se essa pesquisa estiver certa, eu tô certo. Então é o seguinte, o Bolsonaro, ele não tem essa paixão e nem o movimento bolsonarista tem essa paixão com o Nunes. Isso é amarração eleitoral municipal, que é a mais perigosa de todas. Gente que é de direita apoia PT em alguns lugares no Nordeste por conta de conveniência e a gente entende. Agora, de quem que eu preciso? Eu preciso do povo. Muito simples. A Kramer acabou de falar, você tinha uma expectativa. Não, ela que tinha expectativa e ela que fez essa pergunta. Eu não tinha essa expectativa. Não falei isso pro Bolsonaro e não falei isso pra ninguém. Fui lá, peguei alguns conselhos dele, 3 conselhos, ele me deu 3, eu já executei 1 e tô terminando de executar o 2. E se der certo eu executar o 3º, a gente vai ver essa eleição. Então assim, meu irmão, cuidado com essa verbalização, porque ela foi intempestiva. Ela aconteceu. Meia verdade o nome disso aí. O público pode acessar. Não, o público não pode acessar, não. Você que tem que provar. Até sugiro você pôr seu Instagram, provar, eu vou lá e comento. Nossa, me desculpa, você tá certo. Eu não verbalizei isso. Vamos lá. A outra sobre storytelling. Não, é que eu não falei. Você falou que o storytelling move o mundo. Claro. 3 ponderações suas. Em determinado momento você disse que São Paulo tem alguns 400, não foi esse o termo, mas foi o que você... Faz o favor de, quando você abrir aspas, não colocar palavras na minha boca. Não falei isso aí. A terceira coisa que você tá fazendo. Não, tudo bem. Não tá bem. Quando você verbaliza... Não, só um pouquinho. Como é que você chama, doutor? Acácio, deixa eu te explicar uma coisa. Quando você abrir aspas sobre uma pessoa, sim, você jamais verbaliza em verdade. Então você não falei 400. Tem muito riquinho, não foi o termo, mas que São Paulo tem muito riquinho. Eu também não falei riquinho. Se você quiser verbalizar a minha fala, você vai falar o jeito que eu falei. Ou então você fala, eu na minha axiologia acho que você falou isso. Quem fala a palavra, verbaliza a palavra. Termo, então se não lembra, pergunta direito, não abra aspas, fala a sua cabeça. Move o mundo, é isso mesmo. Você tem essa preocupação com essas pessoas pobres, numa evidente insinuação, colocando elas contra os ricos de São Paulo, que foi uma tática histórica do PT. Não é uma é isso que eu estou dizendo, por isso que eu estranhei, por isso que me marcou. Agora sim. Foi historicamente uma tática do PT. Agora sim, você está falando, da sua impressão. Deixa eu terminar. Deixa ele concluir, senão vocês vão ficar discutindo. Não é usar o pela rádio, não conseguem compreender. Não é usar o storytelling para cravar uma bandeira contra ideais, eventualmente, aos quais você é contrário? Vamos lá então. Agora você... É porque assim, a gente ia criar uma animosidade porque você abriu aspas e inventou palavras que eu não falei. E rapidamente, eu acho que você está mencionando a entrevista que ele deu no dia 6 de junho para o UOL. Porque lá na entrevista... Eu não falei essas palavras, patrocentões, ele está inventando. Não, estou falando de agora. Não, os patrocentões você mencionou agora. Vamos lá então. Nessa entrevista você mencionou o seguinte, não fui buscar apoio do Bolsonaro, não pedi nada a ele. Eu falei isso aqui hoje. Conheço o capitão e ele não gosta que as pessoas lhe peçam nada. Ele é um cara que tem repulsa a isso. Não fui lá fazer nenhum pedido, saí de lá com a cabeça erguida. Almocei com ele, passamos umas 2 horas juntos. Eu nunca jamais fui lá para lhe pedir apoio. 0. Não fui pedir medalha. Foi ele quem me deu e fiquei muito honrado. Fui pedir conselho. É essa entrevista que você está mencionando, Acácio? Não, mas foi concedida no dia 6 de junho de 2024. É diferente, que no segundo turno, caso 6, né? Não fui atrás do apoio do Bolsonaro. A linha ideológica dele é contraditória do Nunes, que tem um partido amarrado com o PT. É isso. Ou seja, o que você leu não é o que ele falou. Essas foram as aspas, mas... mas o que você está falando é outra coisa e ele estava trazendo outra. Assim, vamos de forma republicana baixar aqui a energia. Só peço para todas as vezes que você direcionar a palavra abrindo aspas com o meu nome, não inventar coisas, só isso. Eu usei um termo, não exatamente o termo seu, mas você fez a ponderação. Não, por 3 vezes você fez isso. Mas vamos continuar o debate sobre o storytelling. Como que eu vou ficar contra os ricos se eu sou super rico? Super rico, para quem está assistindo, é a configuração de pessoas que têm mais de 30 milhões de dólares de patrimônio. Como que eu tô dizendo isso? Agora, vamos ensinar matematicamente que 86% de todos os herdeiros vão queimar a fortuna dos seus pais. E se você me assistiu, não tem problema nenhum, você vai ver eu sempre falando isso. Agora,
Governar para rico, rico não precisa de governo. O rico, ele precisa que ninguém atrapalhe ele. Eu deixei isso claro aqui, doutor, falei mais cedo. Agora, o que nós temos que fazer com nossa disposição política e máquina pública? Abençoar o pobre. Promover o pobre. Para quê? Para ele deixar de ser alguém que fica sendo enganado o tempo inteiro por políticos. É só isso. Não tem nada de colocar rico contra pobre. Isso é coisa da esquerda, ficar com essa bandeira. Doutor, você fez a pergunta, eu estou respondendo para o senhor. Eu não estou com essa bandeira. Mas às vezes você está me dando a oportunidade de tirar isso da cabeça de alguém. Eu não tenho essa bandeira. Quem divide o país é quem ideologicamente quer diminuir a potência da nação. Nós temos que abençoar o rico para ele continuar prosperando e ele falar assim, ó, toma aqui mais emprego, para dar a chance para as pessoas terem acesso a isso e falar, deixa que eu resolvo. Eu também vou gerar emprego e fazer a maior escalada social que a gente já assistiu na história. Então é muito simples, de todo o meu coração. Eu quero que você que está assistindo entenda. Nós não podemos colocar ninguém contra o outro, nós somos um só povo. Tava lá no CEPAC, o tanto de gente do Sul me agarrando, obrigado pelo que você fez no Sul. Não, não fiz sozinho, mais de 2.000 pessoas estão nesse movimento que eu encabecei. Mas lembra de uma coisa, nós somos um só povo. Ah, mas você parou lá em São Paulo, mas a gente tinha que ter parado lá no Panamá, se você for brasileiro, e ajudar lá onde precisar. Então a grande verdade é que eu não sou a favor disso. Agora, o mundo sim é movido a storytelling. O Lula saiu da cadeia, o storytelling, tirou o mandato do Deltan, o storytelling, quase conseguiu tirar, se não tivesse um grupo forte político, o Moro, se não tivesse um grupo igual a União, ele tinha perdido o mandato dele de senador. O storytelling move o mundo. Vocês que assistem novela, vocês não estão assistindo novela. Aquilo ali é para vender roupa e aquilo ali é para fazer propaganda. A maioria dos jornais também vende propaganda. A concessão pública brasileira, ela obriga 2 horas de transmissão de telejornal, de todo mundo tem canal de televisão. Você acha que o jornal dá dinheiro? Dá dinheiro vendendo o quê? A propaganda. Então tem que vincular essa propaganda com a notícia. Então a gente não está no país das maravilhas, a gente tem que aprender a ler e eu queria que o povo todinho soubesse disso. Se você souber, você não vai emocionar com esse romancismo que tem aí do PT e companhia e pessoal que quer ferrar esse país inteiro. Mas, Marçal, recentemente houve uma reportagem da revista Veja falando um pouquinho sobre os processos que as suas empresas têm. São várias empresas que renderam dezenas de processos, se não me engano, cerca de 100 processos. Alguns estão sob sigilo, outros dão conta de processos trabalhistas e etc. Como é que você recebe ou avalia a quantidade de processos que você tem hoje? 98% dos processos, principalmente trabalhistas, no mundo inteiro, está num país chamado Brasil. Deve ser por isso que grandes companhias foram embora e a gente está sem os empregos hoje. Agora, se você... Mas você diz que eles não têm razão de existir? Não, eu quero saber por que tem 197 países, 7 bilhões de pessoas e, numericamente, por que 98% dos processos estão no nosso país. Tem uma coisa errada aqui. Fazem de tudo para as empresas não estarem aqui. Quem vai perder é o povo. Mas tudo bem. A maior parte dos meus processos são consumidor. Eu tenho publicado 61 livros. Às vezes o livro não chega, tem um extravio, a pessoa vai lá e processa, eu vou lá, indenizo, entrego mais do que ela pediu. Se você fizer a pesquisa direitinho, você ficou só na headline, é interessante essa headline. Você imagina um grupo multibilionário só com 100 processos. Geralmente quem tem um grupo do meu tamanho, né, no tamanho, a envergadura das nossas companhias, tem 5.000. Uhum. A gente tem muito pouco processo porque a gente não... Você acha que interfere a forma como eu te fiz a pergunta? Não. Não? Eu só tô...